Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu tô tão feliz com esse nosso primeiro encontro aqui no YouTube. Eu acredito que será o primeiro de muitas mensagens que vão ser compartilhadas aqui por esse meio de comunicação tão importante nos dias de hoje, né? Pode alcançar tantas pessoas em tantos lugares diferentes e eu creio que é isso que vai acontecer. Você vai ser abençoado, você vai compartilhar essas palavras com outras pessoas, com outras vidas que também vão ser muito abençoadas. Amém? E para dar início a essa nossa primeira palavra, nós vamos falar a respeito do amor ao próximo, que é algo que eu não vou dizer que está em extinção, não, mas está à beira disso e a gente sabe que o amor de Jesus é um amor incondicional, é um amor que nunca nos deixa só. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? E eu quero compartilhar rapidamente com vocês que Jesus falou isso, né, falou essa mensagem, entregou essa mensagem, né, em Mateus 22, no versículo 36. O intérprete da lei, ele tentou experimentar Jesus para ver se pegava Jesus em alguma falha, em alguma questão que fosse fora do contexto das leis de Deus. E ele perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e este é o grande primeiro mandamento. E ele continua dizendo que o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. E era muito comum os intérpretes da lei ficarem fazendo questionamentos a respeito de Jesus, né? E em uma outra passagem, eu gostaria até que você que gosta de anotar tivesse um caderninho para todas as vezes que nós nos encontrarmos, para que você possa anotar essas palavras. Pegue a sua Bíblia também, eu vou dar um tempinho aí para você buscar a sua Bíblia, pegar um papel para você anotar, porque vai ser bênção. Depois você pode... E quando a gente anota, a gente memoriza aquilo, né? A gente absorve mais dessa mensagem. Depois você pode voltar ali e conferir tudo aquilo que você anotou, ok? A gente vai falar mais hoje a respeito desse tema e a gente vai falar a respeito do bom samaritano, que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Corre lá, pega a tua Bíblia, pega um papel, uma caneta e começa a anotar tudo, porque você vai ser muito abençoado. Amém? A palavra de Deus, ela nos edifica. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa. A palavra de Deus, ela coloca princípios maravilhosos do coração de Deus nas nossas vidas e nós ficamos mais parecidos com Ele. Amém? Então, aqui nessa passagem de Lucas 10, 25, ouça o que diz: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Olha só, esses homens, esses intérpretes da lei da época, eles faziam de tudo, eles questionavam muito Jesus. Eles queriam pegar Jesus em uma falha que pudessem condená-lo. E por isso que eles ficavam fazendo essas perguntas.
E como nós podemos ver, esse homem, ele recebeu uma grande lição de Jesus. Como experimentar Jesus? Como pegar Jesus em alguma falha, se ele é o próprio verbo, ele é a própria expressão da palavra de Deus. Ele é o Filho de Deus que veio à Terra para nos salvar e para expressar a palavra de Deus. Ele foi e continua sendo a expressão da palavra de Deus. Ele é o verbo vivo. Então não tinha como pegar ele em um erro, se ele é a expressão viva da palavra de Deus. Então aquele homem, ele recebe uma lição. Ele foi constrangido pela verdade que estava ali diante dele, pelo verbo vivo que estava ali diante dele. Ele realmente respondeu a coisa certa quando Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como que você interpreta? Ele respondeu certinho. E ele disse tudo certinho ali, né? Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí Jesus vai e responde ele: respondeste corretamente, fazer isto e viverás. Por que Jesus diz isso? Ele disse: fazei isto e viverás, porque aquele homem sabia da verdade, sabia interpretar a palavra de Deus, mas não vivia a palavra de Deus. Meu Pai, porque o Senhor, ele vê o nosso coração. Quantas vezes nós, cristãos, quantas vezes nós que nos dizemos entendedores da palavra de Deus, ou conhecedores de Deus, próximos de Deus, estamos falando aquilo da boca para fora, assim como esse intérprete da lei. Jesus conhece o nosso coração, ele conhecia o coração daquele homem, e por isso ele fala, respondeu corretamente, mas não é isso que você está praticando, não é isso que você está vivendo. Uau! Que tremendo! E aquele homem foi confrontado com essa resposta de Jesus: fazer isto e viverás. Ele estava dizendo o quê? Perguntando o quê sobre como fazer para ter a vida eterna. Ter a vida eterna não depende de você conhecer a palavra, depende de você vivê-la, depende de você praticá-la por completo. E aquele homem, ele começa a se justificar. Aqui no versículo 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Meu Deus! Ele começa a contar a respeito de um homem que caiu na mão de salteadores, que foi ali desnudo, que foi saqueado, roubaram tudo que ele tinha, causaram muitos ferimentos e deixaram ele ali semi-morto, quase à morte. E isso é exatamente a representatividade daquilo que Satanás tem feito em muitas vidas hoje. Satanás, ele anda ao derredor buscando a quem tragar, ele quer uma presa fácil. E quem são essas presas fáceis? Aqueles que estão vulneráveis de alguma maneira, aqueles que estão com alguma brecha na sua vida espiritual, ou aqueles que não têm contato nenhum com o céu, contato nenhum com Deus, aqueles que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. Nós podemos trazer para essa realidade uma vida que está vulnerável a cair nas armadilhas de Satanás. Uma família que está vulnerável a cair nas armadilhas de Satanás é aquela família que não tem Jesus. É aquela família que não tem a luz de Jesus no seu lar. Um casamento vulnerável é aquele casamento que não está aliançado com o Senhor. Um jovem que está vulnerável. Então nós temos que falar a respeito disso. Nós cristãos precisamos falar a respeito dessa verdade. Nós precisamos ajudar aqueles que estão vulneráveis ao diabo nesse tempo. São muitas famílias, são muitos jovens, são muitos casamentos
Meu Deus, e o que nós estamos fazendo? Será que nós amamos o próximo ao ponto de chegar e querer cobrir aquela vida, de querer anunciar a verdade que vai blindar aquela pessoa, que vai torná-la resistente contra as ciladas do inimigo, do salteador? Porque diabo é o salteador, ele veio para matar, roubar e destruir. E por que aqui ele não matou por completo aquela pessoa que ele saqueou? Porque ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Ele deixou quase morto, ele deixou aquele homem quase morto, porque ele se alimenta do sofrimento. É o contrário do que Deus faz. Deus, ele quer nos ver cheios de saúde, ele quer nos ver de pé, ele quer nos ver próspero, ele quer nos ver cheios de vida. Mas diabo não, o diabo ele quer o contrário disso. Ele quer ver o teu sofrimento, ele quer ver você triste, ele quer ver você infeliz, ele quer ver você enfermo, saqueado. E aqui o que acontece? Aquele homem ficou quase que morto, jogado ali. E Jesus começa a contar a respeito de 3 pessoas que passaram ali pelo caminho. O primeiro que ele conta começa lá no versículo 31, diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o homem caído, passou de largo. Você sabe o que é isso? Ele passou de longe. Ele viu, tá dizendo que ele viu, mas ele passou longe para não ter que ajudar. Ele fingiu que não viu, ele ignorou aquela pessoa caída. Um sacerdote. E logo em seguida passa um levita, um cantor, vamos dizer, uma pessoa que é um adorador do Senhor, talvez numa igreja, que está lá em cima do púlpito, louvando o Senhor. Amém? Estão entendendo? 2 representatividades religiosas aqui passaram por aquele homem caído e passaram ao largo, ignoraram aquela pessoa caída. Meu Deus, nós precisamos rever. Por que muitas vezes nós não estamos dando atenção para aqueles que estão caídos ao nosso redor? Eu não estou falando só de morador de rua, eu não estou falando só a respeito de um viciado que está ali na rua, não estou falando só disso não. Porque esse caído, lembra? Esse caído pode ser uma pessoa que tem sido saqueada no seu casamento. Esse caído pode ser alguém que está com a família destruída, com os filhos com muitos problemas. Uma família que está sendo saqueada pelo inferno, saqueada pelos pensamentos do maligno desse tempo. Esse caído pode ser uma pessoa que está lá no teu trabalho, esse caído pode ser alguém da tua faculdade, esse caído pode ser alguém dentro da tua casa. E muitas vezes os nossos muito afazeres, até da igreja, porque o que nós vemos aqui são 2 representações religiosas, um sacerdote e um levita. Talvez eles eram tão ocupados com os afazeres religiosos, ou talvez com afazeres quase que religiosos, vamos tentar amenizar aqui a coisa, e não tivesse tempo para atender ninguém mais. Eu tenho meus compromissos com Deus, mas se você não tem um compromisso com os caídos, o seu compromisso com Deus é em vão. Nós precisamos ter atenção com isso. Nós precisamos dar atenção para a dor do nosso próximo. Nós precisamos observar aqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes tem pessoas que estão perto de nós, trabalhando. No seu trabalho, talvez você observou uma pessoa ali que era sempre comunicativa, era extrovertida, conversava com todo mundo. E de repente aquela pessoa chega diferente no trabalho. De repente aquela pessoa tá com um humor diferente, tá sozinho, tá calado, tá se excluindo das pessoas. O que custa a gente procurar saber o que está acontecendo com aquela vida? De repente aquela pessoa está passando por uma depressão, está passando por algum problema em casa, e você é cristão. E você é entendedor da palavra de Deus. E você que ama o Senhor, seu Deus, e que ama o seu próximo como a ti mesmo. Como que você gostaria de ser tratado se fosse você? Quantas pessoas talvez estejam precisando de um abraço, de um ouvido?
Quantas pessoas poderiam estar recebendo a palavra de Deus que resolve todos os problemas, que traz a esperança de volta, que fortalece, que traz luz e traz luz para resolver os problemas que muitas vezes nós naturalmente não podemos resolver, mas o nosso Deus pode resolver todas as coisas. Ele tem poder para fazer tudo diferente, ele pode mudar todas as coisas. Então, é sobre isso que nós queremos falar aqui nesse dia. Então, ali passam duas pessoas, primeiramente o sacerdote, depois o levita, e passaram ao largo, passaram de longe, ignoraram aquela vida, ignoraram o problema daquela pessoa. Está quase morto. Está quase morto. Meu Deus. E ali Jesus comenta que no versículo 33, ele diz que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se do caído, compadeceu-se daquele homem. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou deles. Sabe o que é isso, queridos? Ali, aquele homem agiu com compaixão por aquela pessoa, e ele agiu com coisas naturais, porque naquela época se usava óleo e vinho para tratar os ferimentos, e ele fez mais do que isso. Ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria, ainda pagou todas as despesas de hospedaria, e ainda ficou ali, né? Ele no dia seguinte tirou 2 denários, tirou dos recursos financeiros dele, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa mais ele vier a gastar, eu te indenizarei quando voltar. Que amor que essa pessoa sentiu pelo outro. E era um samaritano. Só para trazer um pouco para vocês o que é um samaritano. O samaritano era uma pessoa, era uma classe de pessoas totalmente rejeitada pelos intérpretes da lei, pelos religiosos. Eram pessoas completamente rejeitadas. Eles eram vistos como impuros, mestiços. Eles eram tratados até com racismo. Eles eram tratados como bandidos, como profanos, como adoradores de falsos deuses. E realmente era uma prática daquele povo. E eles eram, assim, indignos de estar perto até dessas pessoas, né? Desses religiosos. E então, quando Jesus traz esse exemplo, eu fico imaginando a cara desse homem quando Jesus começa a dizer que foi o bom samaritano que acolheu aquele caído, e não o sacerdote, e não o levita. E olha, só para vocês terem uma ideia, olha aqui como que Jesus continua dizendo. Qual desses 3, ele está perguntando para o intérprete da lei, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses 3? O sacerdote, que foi o próximo? O levita, que foi o próximo? Ou foi o samaritano, que foi o próximo do caído? Porque ele tinha perguntado, né? Quem é o meu próximo? Só que ele não responde que o próximo foi o samaritano, porque ele era tão orgulhoso que ele não ia poder reconhecer que o samaritano, aquele que ele rejeita, que foi o próximo, que fez, que agiu com compaixão por aquele homem caído, que ajudou aquele homem caído. E olha como ele responde, olha que orgulhoso, no versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Eu fiquei imaginando a cena dele falando. O que usou de misericórdia para com ele? O que usou de misericórdia para com ele? Aí Jesus vai e responde assim: vai e procede tu igual modo. Procede tu igual esse samaritano, porque você é um intérprete da lei, sabe interpretar a lei muito bem, você me provou isso, mas você não vive isso, você não pratica isso. Meu Deus, que lição. Ele não teve coragem nem de dizer que foi o samaritano. Ele só falou aquele que usou de misericórdia.
E só para vocês, a gente linkar aqui o que Jesus fala a respeito, o que a palavra de Deus fala a respeito de orgulho, porque esse homem mostra nitidamente que era um orgulhoso. Diz lá em, qual que é o versículo mesmo? Provérbios 16, 18, que o orgulho, ele vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Jesus fala a respeito de alguém que estava caído. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito de quem tem orgulho, que antecede a destruição e o espírito altivo antes da queda. Jesus estava dando uma lição para aquele homem. Olha, muda esse espírito altivo, tira esse orgulho do teu coração, começa a praticar a palavra que você conhece tão bem, porque isso tudo que eu tô vendo aí no teu coração precede a queda. Precede a queda. E talvez, se você cai, aqueles que estão ao teu redor talvez não vão querer te levantar, vão passar ao largo. Mas aquele bom samaritano que você rejeita, pode ser esse que vai te ajudar. Uau! É um caso a se pensar, não é, queridos? É um caso a se pensar, é um caso a se praticar também. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos, sim, conhecer, nos aprofundar na palavra de Deus, buscar entender, interpretá-la. Mas o principal disso é praticar. Praticar a palavra de Deus. E, queridos, esses doutores da lei, os fariseus, eles eram notadamente conhecidos pela falta de amor pelo próximo. Então, que lição que Jesus deu nesse homem? Que lição talvez o Senhor esteja nos dando agora também? Porque muitas vezes nós não estamos sendo próximos nem daqueles que estão dentro da nossa casa. Não estamos dando atenção para a dor do nosso filho, do nosso esposo. A gente precisa rever isso. A gente precisa rever. Será que a gente está dando atenção até... Talvez a gente não esteja dando atenção nem para o próximo dentro da nossa casa. Mas a gente precisa dar atenção para todos são nosso próximo. Todos são nosso próximo. Aquele que está na rua, aquele que a gente não conhece, aquele que está dentro da nossa igreja, aquele que está chegando na igreja, todos precisam ser bem recebidos, todos precisam ser acolhidos, todos precisam de atenção. Nós precisamos ser representantes de Jesus nesse tempo. E o que Jesus faria quando ele passa por alguém caído? Ele iria parar para levantar, para sarar as feridas daquela pessoa, para trazer uma palavra de vida, para trazer vida. E nós temos esses recursos do céu, através da palavra de Deus, nós temos o bom remédio. Nós podemos ser o bom remédio que aquele caído precisa. Nós podemos ser o bom remédio para aquela pessoa que está sofrendo, para aquela pessoa que está passando por apuros, aquela pessoa que foi saqueada. Nós temos o bom remédio, nós temos o recurso do céu. A palavra de Deus, ela transforma qualquer situação, ela muda qualquer situação, ela traz de volta a vida. Aquele homem estava quase morto e a palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer vida de volta, de trazer esperança para alguém. E nós podemos ser esse instrumento de Deus nesse tempo. Nós precisamos amar ao próximo. Nós precisamos exalar o amor de Cristo por aqueles que estão à nossa volta. Não podemos ser como os fariseus. Não podemos ser como aqueles homens. Para você ter ideia, eles eram tão conhecidos, né, como alguém que não tinha amor pelo próximo. Quem era o próximo deles? Sabe quem era o próximo dos fariseus e desses religiosos da época? Eram só os da própria nação dele, da própria descendência, só. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, talvez eu vou te escandalizar, mas essa não é a minha intenção. É como se hoje nós cristãos só dessemos atenção, só considerássemos o nosso próximo aqueles que são cristãos também. Ah, só quem é cristão que é o meu próximo. Só é o próximo que eu vou ajudar, é só quem é cristão. Só vou parar para quem é cristão. Como que o reino de Deus vai avançar dessa forma? Como que novas vidas vão se entregar para Jesus? Como que novas pessoas vão receber da graça de Deus, tomar conhecimento da graça de Deus sobre a vida dela e o que Jesus ainda pode fazer naquela vida?
se nós se nós fizermos acepção de pessoas. Ah, eu só próximo, é só os cristãos. Ah, próximo é só o da minha igreja. O de outra igreja também não é o meu próximo. É muita religiosidade, né, gente? A gente tem que fugir disso. Fora disso. Fora disso. Amém? Então, tem mais uma coisa assim terrível. Aqueles homens, os doutores da lei, os fariseus, mesmo que fosse da própria nação dele, que eram os próximos dele, da própria nação dele e da própria descendência, se tivesse dentre deles pecadores, assim, notadamente, né? Alguma coisa assim que veio para a luz, se tivesse deficientes, doentes, também não eram próximo deles. Eles eram excluídos, eles eram, assim, banidos. Meu Deus, as pessoas que mais precisam de ajuda eram excluídas. E não é isso que Jesus veio para ensinar. Por isso que Jesus confrontava a religiosidade. Por isso que Jesus confrontava. E ele nos deixa grande ensinamento com essa passagem. Ele nos deixa grande ensinamento porque o amor é uma característica muito distinta de Deus. Aqueles homens eram notadamente assim, não amam o próximo, mas o Senhor, o nosso Deus, é uma característica distinta dele. Ele amou de tal maneira o mundo que ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar, para nos trazer vida, para nos tirar das garras do saqueador chamado Satanás, para impedir que ele nos mate, para impedir que ele tire a nossa vida. Ele enviou o Filho dele, ele nos amou, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, para salvar a humanidade, todos. Ele não veio só para alguns, ele não veio só para nós. Ele veio para todos, e todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem direito à vida eterna. E muitas pessoas precisam saber disso, muitas pessoas têm conhecimento disso de uma maneira superficial, ainda não provaram do amor de Deus, como eu provei, como muitas vidas provaram. Queridos, eu conheci Jesus, vocês vão ter oportunidade ainda de conhecer mais da minha história, da minha família. Eu conheci Jesus quando o meu casamento estava saqueado. Meu casamento estava saqueado há 19 anos atrás. E eu conheci Jesus, não foi ninguém que me convidou para ir numa igreja, foi o próprio Senhor que me levou para aquele lugar, me atraiu para aquele lugar. Eu entrei numa igreja e aquela palavra foi para mim, aquela palavra me fortaleceu. Eu levei aquela palavra para minha casa e 3 meses depois o meu esposo também estava convertido. Hoje, 19 anos depois, nós somos pastores, e quantas famílias têm sido acolhidas por nós e para tratar exatamente essa área, aquilo que nós fomos curados, a área que Jesus nos curou, que transformou, que mudou a nossa vida, é uma das áreas que Jesus mais tem nos usado nesse tempo, e nós nos alegramos muito com isso. Louvamos a Deus pelo privilégio de fazer parte e ter esse chamado para levantar famílias caídas, para levar um direcionamento para essas pessoas, porque tem solução sim. Pode estar à beira da morte o teu casamento, tem solução, em Jesus tem solução. E você pode contar com a gente se você precisar de ajuda. Entre em contato conosco, tá bom? E para dar continuidade aqui, né? Se o Senhor, a maior característica dele é o amor, e nós temos Jesus na nossa vida, abrimos a nossa boca para dizer: ah, eu sou filho de Deus, eu sou cristão. Nós também precisamos ter essa característica muito forte em nós, o amor pelas vidas, o amor pelo próximo. Amém? Amém? Nós precisamos deixar exalar o amor de Cristo em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente fala. A gente precisa olhar para o caído, a gente precisa olhar para aqueles que estão à nossa volta e levar socorro, e levar os recursos do céu que nós temos. Sarar as feridas do nosso próximo através da palavra de Deus, do amor de Jesus Cristo. Amém? Então, quando a gente ouve essa palavra,
aquele homem repetiu, né, direitinho, ele sabia direitinho o que dizia a palavra, né, como interpretar: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sabia que todo judeu fiel, eles recitavam isso 3 vezes ao dia, 2 vezes pela manhã, 1 vez à noite? Religiosidade, é isso. Só é que nem papagaio, fica repetindo o negócio, mas o papagaio nem sabe o que está dizendo, não sabe nem o que significa aquilo. Talvez o papagaio saiba até mais, né? Não vive aquilo. Eles recitavam isso todos os dias, mas não viviam aquilo. Essa palavra é tão poderosa, queridos. E quando a gente destrincha essa palavra, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, fala de que nós não vamos ter um coração dividido. O nosso coração pode estar dividido com tantas coisas, mas um coração que busca o Senhor por completo, ele não está dividido, ele não está dividido com ídolos, ele não está dividido com muitos afazeres, colocando os afazeres... Os afazeres estão ocupando todo o tempo e você nem tem tempo para Deus mais. Será? Será? Muitos afazeres. Eu estou ocupada com a minha casa, eu estou ocupada demais com os meus filhos, eu estou ocupada demais com meus afazeres até da igreja e não busco Deus como Ele deveria ser buscado. Não tenho amado Deus verdadeiramente como eu deveria ter amado. Não tenho ocupado meu coração com as coisas de Deus. A gente precisa ver isso. De toda a nossa alma, precisa estar além das nossas vontades. Eu preciso buscar Deus, eu preciso ir à igreja, eu preciso me entregar mais, ter mais compromisso com o Senhor. Mas eu também estou com vontade de fazer outras coisas, eu estou correndo atrás disso, estou correndo atrás daquilo, e Jesus está só de escanteio, o Senhor está só de escanteio. De todas as tuas forças. Quantas vezes a gente se esforça para tantas coisas, se esforça muito no trabalho, você tem que fazer isso sim, porque nós precisamos fazer tudo com excelência, pelo menos buscar fazer tudo com excelência. Não significa que a gente vai acertar em tudo e que tudo vai ser excelente, não. Mas a gente precisa buscar ser essa pessoa que faz tudo de uma maneira melhor, tudo de uma maneira excelente, cada dia ser melhor, sim. E muitas vezes nós nos esforçamos para fazer tudo com excelência. A gente está dando a nossa força para muitas coisas voltadas somente para o natural, mas não estamos investindo nada na nossa vida espiritual. Estamos se esforçando pouco para as coisas espirituais. Queridos, e o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Não é dentro da sua casa o tempo todo, não é só envolvidos com as coisas do trabalho, com seus negócios, com seus estudos. Você precisa ter tempo para Deus e você precisa se esforçar para isso, para encontrar um tempo para Deus, sabe? Ele não pode ser o último plano, ele tem que ser o primeiro plano. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? Aqui diz também buscar o Senhor com todo o seu entendimento, todo o seu pensamento. Que o seu pensamento esteja voltado para as coisas do céu. Que os nossos pensamentos estejam sempre voltados para a forma que Jesus pensa, para a forma que Deus pensa. Amém? Queridos, eu gostaria de encerrar essa palavra. Depois a gente vai trazer outros temas, mas eu acredito que o próximo tema a gente ainda vai continuar nessa questão do amor ao próximo, que é um tema muito importante, é um tema importante para todos os tempos, e é algo que agrada o coração de Deus. Ele se agrada de ver quando nós estamos amando o nosso próximo. A gente fala assim, eu quero buscar mais a Deus, mas se eu estou buscando a Deus somente nos meus afazeres na igreja, nas minhas leituras bíblicas, e me aprofundando na palavra de Deus e não estou vivendo essa palavra, você não está buscando a Deus. Agora, é muito provável que se você estiver amando o teu próximo, levando uma palavra ali que seja, se você não tiver nenhum recurso natural para ajudar aquela pessoa, financeiro para ajudar aquela pessoa, com uma cesta básica, uma roupa, com alguma coisa assim, você tem o recurso
principal, que é o recurso do céu, a palavra de Deus, que pode fortalecer aquela pessoa, pode levantar aquela vida para impulsionar aquela vida para ir para um tempo novo dela, para buscar coisas novas, para transformar a vida dela através da palavra de Deus. Ela pode ter a vida dela transformada através de uma única palavra que você possa dar, de uma oração que você pare para fazer com aquela pessoa. A vida dela pode ser transformada. Amém? Então, faça isso, sabe? Tenha um olhar de Jesus para o seu próximo, porque quando você ajudar o teu próximo, você está ajudando o Senhor também. Você está fazendo como se fosse para o Senhor e Ele se agrada disso. A próxima mensagem a gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente vai dar meio que uma continuidade nesse tema aqui, mas nesse momento eu gostaria que você, onde você estiver agora, você curve a sua cabeça e comece a sondar o teu coração. Se você é um cristão, que você sonde o teu coração agora. Sonde, talvez o Senhor esteja trazendo já à memória pessoas que estejam precisando da tua ajuda à tua volta e que você tem muito para oferecer. Você vai ali oferecer uma oração, vai oferecer o seu ouvido, vai oferecer o amor de Jesus para essa pessoa. Você pode ser um instrumento de Deus ainda essa semana para levantar um caído. Ou talvez você é alguém que por acaso recebeu esse vídeo e Jesus está falando poderosamente com você, mas talvez você seja aquele que estava caído. Você seja aquele que está com a família, o seu casamento quase destruído, quase à morte, como aquele homem que estava caído. Talvez você tenha sido saqueado de alguma maneira. Talvez pessoas tenham te saqueado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que você olhe para a sua volta e não veja nenhuma ajuda de nenhum lado, você pode agora clamar pela ajuda do céu, porque o Senhor está olhando para você. E Jesus, Ele vai te alcançar onde você estiver agora. A mão forte e poderosa dEle vai tirar todas as suas feridas, vai te dar vestes novas. A mão do Senhor, a presença do Senhor, eu declaro agora, visitando aonde quer que você esteja, o Espírito Santo te visitando, te inundando, trazendo alívio dessas dores que você está sentindo, trazendo renovo, trazendo socorro. Ele está te levantando agora para a honra e glória do nome de Jesus. Você vai contar uma história nova a partir de agora. Basta você falar assim: Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu quero teu socorro. Eu quero ter uma vida nova, eu quero escrever uma história nova na minha vida. Escreve a minha vida a partir de agora. Em nome de Jesus, levante a tua cabeça agora. Levante a tua cabeça agora. Os próximos dias que estão à sua frente serão melhores com Jesus. Caminhe com Ele agora. Procure uma igreja próxima de você e busque a presença de Deus de uma maneira que você nunca buscou. Procure uma igreja agora mesmo. Procure a ajuda de alguém que você conhece como cristão, ou procure uma igreja perto de você e você vai ver que Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida de novo e Ele vai restituir tudo aquilo que foi saqueado pelo inferno. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida. Deus abençoe.